Pessoas lindas. Vamos lá. As qualidades do entusiasta. Ele é criativo, empolgado, gosta de coisas a curto prazo. Isso é ótimo, gente. E ele ama novidades, né? Então essas são as qualidades do entusiasta. Quando você respeita isso, eu vou mostrar para vocês aonde é o vício. O vício dele eu já falei, né? No vídeo anterior, que foi do perfeccionista. Eu falei que a trave, né, é a gula. O meu pecado é a gula. A gula de comida? Não. É gula de tudo. Não é só de comida, senão todas as pessoas gordinhas seriam entusiastas. Não, gente, é gula de tudo, tá? Tudo do entusiasta é muito. E eu não entendia isso na minha vida, eu não conseguia entender. Quando eu ia ajudar uma pessoa, eu queria ajudar muito. Uma pessoa, eu vou explicar aqui pra vocês, eu vou esmiuçar. Como eu falei, a minha vida, né, como ela foi toda trabalhada dentro do perfil, dos perfis, né, e isso me ajudou muito. Vai ter coisas preciosas que eu vou falar para vocês que eu passei, e isso vai trazer vai desarmar um gatilho na hora em vocês, né? Então, quando eu ia ajudar uma pessoa me pedia alguma coisa. Vamos supor, ai, Kelly, eu precisava de R$4 para ajudar em tal negócio. Eu não doava 4. Se eu tivesse 40 na conta, eu doava 40. Nossa, Kelly, mas isso é bom, porque você é uma pessoa próspera, você é uma dona de loja. Não é assim. Não funciona assim, né? Então isso também é uma gula. Querer abençoar demais, primeiro que eu não sou Deus, né? E se Deus quer que abençoe com R$4, por que eu vou abençoar? Entendeu? Eu poderia deixar na conta de Deus lá, ele ia usar outra pessoa, eu deixei que outra pessoa abençoasse também. Então, isso é uma trava, isso não é legal. Então, se eu ia fazer compra, eu ia ajudar alguém, eu tô falando do lado da ajuda agora, eu ia comprar a pessoa tá precisando de um pó de café, um açúcar, eu fui na casa da pessoa e vi que a pessoa tá precisando. Só que eu não comprava só isso. Se eu comprasse linguiça, eu não comprava um gomo de linguiça, eu comprava um pacote de linguiça. Ah, Kelly, é porque você tem dinheiro? Não. Eu deixava até de fazer coisas pra mim, pra fazer aquilo. Só que se eu desse um gomo de linguiça para a pessoa, ia ajudar a pessoa. Um gomo de linguiça, para quem não tem uma comida, uma mistura, né? Carioca fala mistura. Não tinha uma mistura, um pedaço de linguiça, o que ia acontecer? Ela ia fatiar em 3, 4 vezes, bem pequenininho, e ia comer ele na comida. Mas se eu dei um pacote inteiro, se ela for uma pessoa que ela não é tratada, ela vai comer 2 gomos de uma. Ai, vou matar a minha fome. Então, eu me prejudiquei. Eu deixei de comprar algo pra mim. Vocês estão entendendo? Tô dando só um exemplo assim bem doido mesmo, que era um perfil que eu tinha, é um perfil não tratado que eu tinha, era uma trava minha, né? Então tudo meu era dentro da gula, né? Então por eu ser assim, eu tinha essa trava e o meu marido, ele era um perfeccionista, isso acabava também trazendo conflito. Por quê? Ele é uma pessoa muito certa, então ele pensa como? Não, se a pessoa está precisando, é porque de repente ela não trabalhou, ou ela deixou de trabalhar. Se ela não está trabalhando, é porque ela não era uma boa funcionária. Então, se ela não... Ele vai pensar em tudo isso e eu não. Ele tá certo, eu tô errada. Mas como que eu vou ver se ele tá certo se eu tenho uma piedade maior que tudo, que é uma trava? Então, por isso que tem os conflitos. Então, o entusiasta, ele é criativo. Só que dentro da criatividade dele, ele tem aqui, ó. Ele é muito, no vício dele, né, que é na trava, ele é muito fantasioso. Então, o entusiasta, ele fantasia tudo, gente. O entusiasta, se você deixar ele numa conversa sobre negócio, sobre empreendedorismo, isso já aconteceu demais comigo. Eu começo a fantasiar. Eu levo aquilo, eu tava conversando com um amigo meu, não sei se ele vai ver esse vídeo aqui, o Paulo. E eu comecei a conversar com o Paulo sobre negócio, que eu tava querendo abrir um negócio aqui em casa, tal, e como ele trabalha nessa parte de alimentação, né, de lanches, eu chamei ele veio aqui em casa, a gente foi conversar. Gente, eu gravei uns 30 áudios para ele, mais pequenos,
Mas eu já comecei numa coisa e terminei numa outra totalmente diferente, porque a minha mente fantasiou muito. Aí eu falei, caramba, eu vou apagar esse monte, porque depois eu vi, eu falei, caramba, eu fantasiei. Eu fantasiei, gente. Porque eu começo a pintar algo muito legal e eu não paro, como se fosse uma aquarela, um quadro que eu vou pintando, vou pintando, vou pintando e vou fantasiando tudo aquilo. Então, a criatividade dele é um dom, é uma qualidade, mas ele é fantasioso. Então, você que é entusiasta, cuidado, porque de repente você está fantasiando algo que poderia ser muito bom, mas porque você fantasiou, você colocou muitas alegorias, quando você for fazer na real, aquilo vai perder a graça. Pô, peraí, você fantasiou. Quando você for ver o que é real, não é que não tem graça, mas como você fantasiou muito, aquilo perdeu a graça. E o entusiasta também, ele gosta de novidades. Então, uma trava dele é não terminar o que ele começa. Isso tudo, gente, com um nível de consciência muito baixo. Também vou falar sobre níveis de consciência. Na realidade, eu teria que ter feito esse vídeo primeiro, antes dos perfis, né? Mas como até esquentar esses vídeos, até esses vídeos percorrerem as pessoas que precisam deles, isso vai demorar um pouquinho. Então eu fiquei com medo de fazer também, né, um nível de consciência e as pessoas acabar não entendendo depois. Mas para você que está comigo aqui, quando eu fizer o vídeo sobre níveis de consciência, vocês vão entender isso que eu tô falando. O nível de consciência, só para dar uma pitadinha para você entender, é que quando você não consegue alcançar ainda aquilo ainda está muito longe do teu alcance de conhecimento. Então, teu nível está muito baixo. Então, você não consegue perceber isso. O meu nível de consciência, ele está muito alto, porque eu busquei muito, eu entendo muito sobre perfil, o meu perfil, e ainda estudando agora, então, ele vai subir muito mais. Então, quando eu tinha um nível de consciência muito baixo, isso aqui que eu tô falando para você era inconcebível. Eu não veria isso nunca. Então, hoje, pelo meu nível de consciência, eu consigo passar isso para você, porque eu consigo enxergar isso na minha vida. Eu identifico por causa do meu nível de consciência, entendeu? Mas eu vou fazer esse vídeo, tá? Se isso aí mexeu muito com a sua mente, coloca aqui embaixo no comentário, Kelly, não esquece de fazer o vídeo do nível de consciência, que eu vou entender que vocês estão vendo esses vídeos, estão gostando e precisam disso, para poder ajudar vocês a focarem. Vou falar sobre algo que aconteceu no meu relacionamento com o meu marido, de entusiasta, tá? Com o perfeccionista. E vou tentar dar uma pinceladinha em outros perfis rapidinho, tá bom? Vamos lá. Eu tive um conflito muito grande com meu marido há mais ou menos uns 3 anos atrás, porque eu queria sair dessa casa. E eu não entendi, eu só entendi depois que eu aprendi o perfil, gente. Depois que eu descobri o meu perfil. Então, eu vivia agoniada. A minha casa, ela é uma casa muito boa, uma casa bonita. Tirando que é na Baixada, gente, é uma casa muito boa. Pro lugar que é uma casa muito boa. Só que eu não conseguia viver nessa casa. Eu tinha pesadelos. Gente, eu não conseguia. Era como se tivesse espinho nessa casa, nesse quintal. Eu olhava... Não tinha cor, é como se eu vivesse cinza. E o meu marido, tudo era colorido. Ele era feliz, ele lavava esse quintal todo dia. Ele limpava, porque ele é perfeccionista, então ele lavava, ele limpava, ele molhava plantas. Minhas plantas era a coisa mais linda. Ele molhava planta, ele lavava carro todo dia. Ele estava no habitat perfeito dele. Por quê? Tava tudo no lugar. A casa é linda. Não tinha nada para fazer, porque essa casa ela é nova, é uma casa que eu reformei, então não tinha nada para fazer. Tem o carro, tem a casa, loja funcionando, entrando dinheiro. Ele é aposentado, a vida tava maravilhosa, gente. Então, para ele, tudo tava bem. Eu cozinho bem, comia bem, tudo tava maravilhoso. Só que para mim, eu fui entrando cada vez num poço profundo e eu não sabia o que era isso. E entrou as crenças limitantes também, porque eu achava que eu não estava sendo grata a Deus. Eu falava, meu marido é grato, eu não sou grata. Eu entrei num conflito mental muito terrível. Até que eu descobri, gente, estudando os perfis,
que o entusiasta, ele gosta de novidade. O entusiasta, se ele não tiver novidades na vida dele, ele morre. Ele, literalmente, ele entra em depressão, ele entra dentro de um casulo e ele não quer sair mais, porque ele quer a novidade, ele quer viver a novidade. Então, por ele estar no habitat dele e eu não estar, quem estava morrendo era eu. Como eu tinha várias crenças limitantes, eu entrei num poço sem fundo, até que eu vi que a minha dor não tocava ele. Eu falava, onde que tá? Porque a Bíblia diz que o homem tem que cuidar da mulher, o homem é a cabeça. Então eu entrei em muitos conflitos. Até que eu não aguentava mais, eu estava quase que numa depressão profunda. Eu não aguentava mais, gente. Não, já tinha feito de tudo, jejuar, orar, tudo. Até que eu virei para ele e falei assim, eu não aguento mais, eu vou viver sozinha. Eu vou me mudar. Aí eu tinha feito mesmo. Tá? Foi o meu último recurso. Eu falei, ó, eu já aluguei um apartamento, tô indo, não tô me separando de você, mas eu vou viver lá e você vai viver aqui. Ele viu que eu estava falando sério. E meu marido, ele tem esse medo, sim, de me perder, porque ele me ama, tal, enfim. E eu decidi alugar esse apartamento. Só, gente, que eu aluguei o apartamento e meu marido foi comigo. Ele não ficou aqui. Ele foi comigo. Gente, foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Por quê? Porque quando eu fui, eu fiquei muito feliz. Eu olhava o apartamento, gente, quando a gente chegou no quarto, o quarto realmente era muito abafado e a gente não tinha como colocar ar-condicionado no quarto, não tinha... Na época a gente entrou numa crise financeira, enfim, foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Enfim, entramos, não pudemos ligar o ar-condicionado. E a cama era num canto. E era meio claustrofóbico mesmo, sabe, gente? Não era muito legal, não. E era muito barulho, muito calor, muita poeira, muito tudo. Gente, mas eu nem ligava. Eu olhava assim, era novidade, um entusiasta. Era novidade. Por mais que não fosse tão bom quanto a minha casa, mas eu abria a janela assim, abria a porta, a janela, eu dava de frente de um monte de carro passando, pessoas passando no mercado, gente sendo atropelada de noite na rua, toda hora era atropelava, a gente corria pra varanda pra ver, e era novidade. Tinha vizinho, tinha uma vizinha meio chatinha depois, né? No início era legalzinha, mas depois ficou chatinha. Mas era novidade. E o meu marido, ele, perfeccionista, ele só olhava a poeira, ele só olhava o calor, ele só olhava que o apartamento era assim, que o apartamento era assado, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Ele só vinha o que não tinha. Eu só olhava que tinha coisas perto para comer, que tinha lanchonete, que tinha tudo. Foi isso, gente. E meu marido só via... Gente, olha o contraste. Ele não entendia que eu só queria novidade e eu também não. Enfim, até que virou uma monotonia, porque no apartamento era sempre reclamação. Ele reclamava. Aí começou a ficar algo que o entusiasta odeia, rotina. Virou uma rotina. Só que nessa rotina, por eu querer muito buscar, eu sempre gostei muito de buscar, de aprender, eu entrei em algo que é muito perigoso para o entusiasta quando ele está na trave. É não olhar para dentro. O entusiasta, ele não gosta de ficar sozinho e ele não gosta de entrar para dentro. Então eu saí de uma casa onde eram as mesmas coisas, onde eram os mesmos problemas, onde a gente só via problema, onde a gente não saía, a gente não respirava, era só respirar. Eu poderia ter ficado dentro da minha casa respirando, andando, passeando, tudo. Não, mas eu não sabia. Todos os desastres possíveis começaram a acontecer. E eu mergulhei. Eu fui para dentro de mim, coisa que o entusiasta não faz. Porque ele não quer ver a realidade, porque ele vive num mundo de ilusão. Então, eu sempre sonhei demais, muita coisa. Então, quando eu tenho que botar o pé no chão e ver que a realidade, ela é simples, a realidade é algo que você tem que ter foco. Uma das coisas, tá? Já vou dando logo a dica aqui, né? Que o entusiasta tem que ter é disciplina. O entusiasta, ele tem que ter disciplina. A cura, né? Não é o certo a falar assim, a cura. Mas o remédio que ele tem que tomar para curar, para ele sair dessa trave, é disciplina. É fazer tudo disciplinado. E o entusiasta não consegue. Ele quer entrar no mundo de imaginação para poder ele não olhar e não ter disciplina. Porque a disciplina não traz novidade. E o entusiasta, ele quer novidade. Para vocês verem, eu tô falando bem compactado, tá?